Toda glória seja dele, toda honra, toda adoração, todo louvor é para ti, Jesus. Aleluia! Recebe a adoração do teu povo. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Pastor Jonathan, hora para começar a palavra. Você pode fechar os teus olhos mais um instante? Eu tenho certeza que todos nós podemos sentir a presença do Senhor nesse lugar. Aleluia! Ele está aqui nesse lugar. Ele nos trouxe a esse lugar porque há um desejo no coração dele de ter uma experiência, de nos proporcionar uma experiência diferente com ele. E eu queria que agora você aquietasse o seu coração, que durante a palavra, esse lugar, esse ambiente possa se tornar um ambiente propício para que o Senhor possa falar e se manifestar ainda mais. Eu queria que você orasse comigo. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença aqui, nessa manhã, Pai. Existem homens, mulheres, jovens, crianças, que estão aqui, Senhor, não para cultuar a carne, mas para cultuar o Deus vivo, Senhor. Aleluia! E nós pedimos, Pai, que durante a ministração dessa palavra, o Senhor se sinta muito à vontade, Pai, em estar conosco, em falar, Deus, ao nosso coração. Pedimos, Pai, que o Senhor use a vida do seu servo, Pai, como um canal de bênção e como boca do Senhor aqui nessa manhã, Pai. Deus, nós clamamos pela Tua presença e o nosso coração, Deus, deseja ouvir a Tua voz nessa manhã, Pai. Seja bem-vindo no nosso meio e fala conosco, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essa presença aqui nessa manhã? Seu Deus, Pai querido, eis aqui teu servo, Senhor. Um jovem Senhor que tem se dedicado à Tua palavra, tem aprendido de Ti, Senhor, e nesta hora vai compartilhar, Senhor, conosco das Tuas maravilhas, Senhor, em cima daquilo que temos buscado, Senhor, na Tua casa. Abençoa o Senhor com poder e graça, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz, irmãos. Irmãos, que nós venhamos estar com o coração aberto para conhecer mais do Senhor, da Sua palavra. O que vai ser falado nesses dias aqui no Retiro é uma coisa muito séria, que a gente deve sempre se atentar, para a gente não acabar retrocedendo, acabar deixando de olhar para o Senhor. E o tema do Retiro é apostasia. É uma coisa que tem acontecido muito nos nossos dias de hoje. Muitas pessoas têm retrocedido, têm deixado de olhar para a cruz e olhado para si mesmo. Então eu peço aos irmãos que abram em Êxodo, capítulo 19. Diz assim a palavra em Êxodo 19, verso 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido Refidins, e vieram ao deserto de Sinai, no qual acamparam ali. Pois se acampou Israel de fronte ao monte. Subiu Moisés, e do monte do Senhor chamou e disse: Assim farás a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Verso 4. Tendo visto que fiz aos egípcios, como levei sobre as asas de águia, como cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6, Êxodo 19, verso 6.
Vós me sereis um reino de sacerdotes, uma nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio a Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Verso 8. Então o povo respondeu em uma. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. E Moisés relatou ao Senhor a palavra desse povo. Verso 17. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro com Deus, e puseram-os em pé ao monte. Do Êxodo 20 agora, verso 19. Um capítulo na frente. Disseram a Moisés: fala-nos tu e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Amém. Senhor, nós te engrandecemos o seu nome, pedimos a ti, Senhor, que nos conduza, que o nosso coração, meu Pai, esteja aberto, meu Pai, para conhecer mais do Senhor. Senhor, que o nosso coração, Senhor, meu Pai, esteja pulsando, meu Pai, em conhecer e prosseguir em conhecer, Senhor. Que essas palavras, meu Pai, possam estar nos nossos corações, Senhor. O nosso coração, Senhor, meu Pai, possa estar alegre, meu Pai, de conhecer e ter o Senhor na nossa vida. Assim, meu Pai, eu te agradeço em nome do Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, em Êxodo, relata o povo que saiu das mãos de Faraó, tipificando das mãos de Satanás. O Senhor lhes tira com mão forte. O Senhor livra eles ali daquela opressão que eles passavam. No capítulo 3 de Êxodo, se não me engano, no verso 19, fala que o clamor daquele povo chegou até o Senhor. E ali ele chama Moisés, para libertar aquele povo. E o que me estremece mais é o que o Senhor, ele junta aquele povo. O povo, ele, de um dado momento, ele confia no Senhor. Ele está ali alcançando, buscando no Senhor. Mas aqui em Êxodo 19, é o momento que o Senhor está ali no monte, e ali Moisés ele iria receber a tábua do testemunho. E ali o povo numa só voz fala que tudo que o Senhor falou, eles fariam. Tudo que o Senhor tinha colocado ali para eles fazerem, eles iriam obedecer. Mas o grande problema, trazendo para o nosso dia de hoje, é que a gente coloca o nosso coração em confiança, a gente diz que a gente vai fazer, a gente coloca, não, Senhor, que eu vou fazer, que a partir de hoje eu não vou deixar de fazer isso, aquilo, mas nós temos que entender que pelos nossos próprios braços a gente não consegue nada. Entender que se algo que tem em mim de bom não vem de mim mesmo, mas vem daquele que me criou, aquele que permitiu que eu tivesse o fôlego de vida. A palavra de Deus diz que o homem nenhum nasceu pela vontade humana. Então nós estamos aqui pela vontade de Deus. Se hoje estamos aqui, se hoje estamos nesse dia louvando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, isso denota que nós, como servos do Senhor, estamos aqui porque Ele permitiu. Porque Ele permitiu que nós estivéssemos em comunhão, em volta do nome do Senhor. Mas, aqui no verso 19 do 4, fala assim: tendes visto o que eu fiz com os egípcios, que vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardares o seu mandamento. Diligentemente é você ter um cuidado. Ele falou assim: se diligentemente ouvires, você ouvir a voz do Senhor e guardar no seu coração, tudo que aquilo que o Senhor colocou no seu coração não vai ser um peso, porque tudo que você está fazendo por aquilo é amor. Tudo que você está fazendo ao Senhor não é porque alguém impôs. Quando você fala da palavra de Deus para alguém, não foi você que quis falar, foi o Espírito Santo que te conduziu a você falar para aquela pessoa. Porque aquela pessoa precisa do Cristo que nós temos.
Esse Cristo que nós temos, esse Senhor que nós temos na nossa vida, não foi feito só para nós. Esse Cristo é para todos aqueles que creem, aqueles que querem o Senhor. E eu vou falar para vocês, irmão, tudo há um tempo e um propósito. Aqui, adianta mais, no verso 8, de Êxodo 19. Então o povo respondeu a uma voz: tudo que o Senhor falou, falaremos. E Moisés relatou ao Senhor a palavra desse povo. Aí no verso 17: Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro com Deus. Moisés aqui, nesse momento aqui, em todos os textos, todos os homens de Deus, eles tipificam algum atributo, um caráter de Deus. Aqui neste momento, ele está levando o povo a ter uma vida com Deus, uma vida viva com Deus. Ele era um homem, alguns versos mais à frente, depois eu vou falar um pouco, mas este homem, ele que intercedia pelo povo. Este era um homem que abriu mão da sua salvação, abriu mão da sua vida e se fez como servo. E quem fez a vida como um servo, aquele que abriu a mão de si mesmo, aquele que deixou a sua glória, se despiu da sua glória e fez como homem? Cristo Jesus. Aqui a tipificação é o Senhor conduzindo, Ele sendo o caminho. O Espírito Santo te conduz, é o seu Espírito Santo que te conduz, é o Espírito Santo que te consola, mas o Cristo Jesus é que te leva acesso ao Pai. Porque se Cristo Ele não viesse, se Cristo Ele não tivesse nas nossas vidas, nós estaremos perdidos, irmãos. Porque dentro do nosso coração há o pecado, há o erro. E aqui, eu vou adiantar os versos aqui, para mim ser mais objetivo. No verso em Êxodo 32, o Senhor Ele dá as leis, e Moisés ele sobe para o monte, né? E ali eles não sabem o que sucedeu. Mas vamos aqui na palavra de Deus para a gente. Êxodo 32, verso 1. Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, acercou-se de Arão e lhes disse: levanta-te e fazes deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E disse Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei. Então o povo tirou as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou com ouro de buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Irmão, isso é muito triste. É uma realidade muito triste, porque eles viram o monte fumegando, eles viram a glória de Deus, eles viram os egípcios querendo matar eles, e o Senhor não permite que acontecesse isso, e num dado momento eles não sabem o que aconteceu. Eles não olham para o monte. E pessoas, e a igreja de hoje, irmãos, o que tem acontecido? As pessoas têm olhado para si mesmas, as pessoas não têm olhado para Cristo Jesus. E aí, a apostasia que ocorre, ela não ocorre uma coisa do nada. Primeiro, começa dentro do meu coração. Os interesses do meu coração já não são os interesses do Senhor. A minha vida não é estar mais com o Senhor. A minha confiança, a minha fé não está mais no Senhor. E aí eles fazem um bezerro que vai diante deles. Algo palpável, algo visível.
E ali eles retrocedem, eles deixam a visão do Senhor, as experiências todas que eles viveram com o Senhor, e vão viver uma vida natural. Eles vão viver uma vida ali, o texto diz que eles começam a festejar, eles esquecem daquilo, eles viram à noite, celebrando aquilo que eles viam. Mas eles não celebravam aquilo que estava no monte, que era a presença de Deus. E hoje não é diferente, irmãos. A nossa confiança, a nossa adoração tem que ser estritamente somente para o Senhor. A nossa vida, nossos joelhos, tudo tem que ser para o Senhor. Temos que ter só um olhar ao Senhor, olhar somente, como o autor de Hebreus diz, olhando para o autor e consumador da sua fé. Porque a igreja atual não olha para a cruz? Porque a cruz você tem que abrir mão de si mesmo. A cruz você tem que negar-se a si mesmo. A cruz você tem que deixar suas vontades, seus desejos. A gente pode ver Moisés, o Senhor chama ele. Ah, mas eu tenho língua pesada. Irmão, o Senhor, aquele que Ele chama, Ele capacita. Aquele que Ele capacita, Ele usa. Mas nós temos que permitir que o Senhor nós temos que permitir que o Senhor nos use. Porque nós mesmos podemos limitar a ação de Deus sobre a nossa vida. Nós mesmos podemos limitar a ação de Deus sobre a nossa vida. E a gente começa a olhar para trás. A gente esquece do que o Senhor nos tirou, das curas que Ele fez por nós, do que Ele fez por nós. E a gente começa a olhar para a gente. E aí o Deus desses homens era um bezerro de ouro. Muitas das vezes os nossos deuses são as nossas vontades. A palavra de Deus diz em Filipenses, se não me engano no capítulo 2, fala que não tinha ninguém a não ser Timóteo com o interesse do Senhor, porque todos buscavam os seus próprios interesses. Jesus, Ele mostra, eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu não vim fazer a minha vontade, mas do Pai que me enviou, fazer a vontade dele. E a gente tem que só olhar realmente para o Senhor. É não olhar para trás. É só ter somente um foco. É alegrar com a salvação, com a crucificação. Entender que um Senhor Deus vivo, que se despiu de sua glória, santo, inculpável, morreu por nós sendo pecadores. Nós, que era para estar naquele madeiro, que ele foi chicoteado, foi humilhado, as pessoas bateram nele. E a palavra diz que a boca dele não só achou engano. A palavra de Deus diz que esse povo aqui, ele deita, se descansa para festejar. Irmãos, o momento para a gente festejar é quando a gente estiver com o Senhor nos altos céus. O momento que estamos aqui, nós temos que estar de joelhos, pedir ao Senhor que não permita que nós venhamos retroceder, que a gente venha desistir dessa caminhada maravilhosa de salvação do Senhor, que a gente venha sempre olhar e pedir ao Senhor: Senhor, não permita que eu me apostaste na minha fé, não permita que eu volte a ser a pessoa que eu era antes. Isso, meus irmãos, sutilmente você começa a perder essa visão do Senhor. Muito fácil a gente perde essa visão, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente tem o nosso serviço, a gente tem as nossas coisas cotidianas para fazer. Mas se a gente começa a enfatizar isso, aquilo que nos trazia alegria não nos traz mais. A palavra de Deus diz, o salmista diz: Senhor, traga a alegria da sua salvação. A alegria da salvação é entender que este mundo que está lá fora, o Egito, aquilo não tem mais alegria no seu coração. Aquilo que te atraía, as raízes que estão neste mundo, tem que ser mortificadas. Não por nós mesmos, mas em oração ao Senhor. Senhor, eu não consigo. Porque pelas nossas forças a gente consegue até um dado momento, mas a gente acaba se decepcionando. Então a gente tem que somente olhar para o Senhor. Essa visão aqui de Moisés, o Senhor fala: desce, porque o teu povo se corrompeu, foi a outros deuses. E ali Moisés, ele pega as tábuas do testemunho e quebra. A palavra de Deus diz que aquelas tábuas tipificavam o coração daquele povo. Um povo de coração duro, um povo que não entendeu, que não foi grato pelo que o Senhor tinha feito.
que tinha libertado ele do império das trevas. E nós temos que todos os dias pedir ao Senhor: Senhor, não permita que eu olhe para o deserto que eu saí, que você me tirou com mão forte. A obra que está na minha vida, Senhor, foi o Senhor que desde antemão permitiu que isso estivesse na minha vida. Porque, irmãos, eu vou falar para vocês, nós que somos jovens, né, eu tenho 23 anos, então a galera também da minha idade aqui. Irmãos, quando a gente tem a alegria no Senhor, tudo, gente, eu falo tudo que está lá fora, se o nosso coração estiver no Senhor, aquela força que nos puxava para lá não tem mais raiz. A palavra de Deus em Colossenses 3, se já ressuscitaste, mas para ressuscitar tem que morrer. Tem que abrir mão de você. Pensai as coisas que são do alto, onde está sentado à destra do trono de Deus. Então a gente tem que pensar somente no Senhor, ter o coração voltado ao Senhor, estar em comunhão com os irmãos, aqueles que estão próximos uns do outro, falar do Senhor. Porque é isso que fortalece a caminhada de cada cristão. É cada um do que recebeu do Senhor, sentar, conversar. Aqueles que estiverem com dificuldades, você sentar, orar, pagar um preço. Porque eu vou falar para vocês, todos que estamos aqui, alguém orou por nós. Todos nós. Alguém, por um dado momento, o Senhor colocou no coração. Pela vida do Kleber. Ó, vou estar orando pela vida do Kleber, pagando um preço. Alguém foi até você, não foi, Kleber? Alguém chegou até você. Mas o que estava dentro de você fez você entender que o Senhor precisa de você. Que o Senhor precisa de ser o altar no nosso coração. Nós estamos ainda neste mundo, irmãos. Mas o que o Senhor quer é que nós estejamos com as nossas mentes no reino celestial, que não é visível, é invisível. A nossa fé não pode estar pautada em pessoas, em coisas, mas tem que estar no nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: é bem-aventurado o que não viu e creu. Eu não vejo o Senhor, mas eu creio. Eu creio na cruz. Eu creio por esse sacrifício na minha vida. Eu tomo todo dia essa responsabilidade, porque o Senhor, Ele tem as responsabilidades dele, mas também nós temos as nossas responsabilidades de responder ao Senhor adequadamente. Cada um de nós temos um Senhor, Ele tem uma demanda nos nossos corações. Mas nós podemos avançar com o Senhor, mas também nós podemos retroceder. Mas o Senhor, Ele não quer que nós retrocedemos, Ele quer que nós avancemos com Ele, juntamente com Ele. Vai chegar um dado momento, irmãos, que as dificuldades que nós passarmos, não vai ter homem nenhum, mas vai ter o Espírito Santo do seu lado te consolando. Vai ter o Senhor da sua vida te consolando. Vindo aqui, ó. Olha que Moisés, ele diz em Êxodo 32, verso 9. Disse mais ao Senhor Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que acenda contra eles o meu furor, ou ira, e eu os consuma, e de ti uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Olha no verso 11, do capítulo 32, verso 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor Deus, e disse: por que acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer, os egípcios com seus maus intentos, os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra? Torna-te o furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o mal do teu povo. Lembra de Abraão, Isaque, de Israel, dos teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado. Ele disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e todas da terra. O que tenho falado, dar-te-ei da vossa descendência, para que possuam a herança eternamente. A herança deles, irmãos, era uma terra.
onde estamos pisando. Mas o que o Senhor nos oferece hoje é um reino onde não haverá dor, onde não haverá pranto, aonde essa carne nossa que é corrompida pelo pecado não existirá mais, porque nós estaremos juntamente com o Senhor, glorificado pelo Senhor. Eu vou ler um texto para vocês aqui, que é um momento que os discípulos do Senhor Lucas 24, no verso 13. Aqueles que abriram, pode ir acompanhando, para a gente não se estender muito. E eu vou estar falando aqui. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém e 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aqui ele tinha falado porque Cristo aqui ele já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Então eles ali, o Senhor falou: ó, vocês vão para Jerusalém. Mas aqui eles estavam totalmente distantes do que o caminho que o Senhor lhes tinha falado. Talvez eles acharam que aquele Cristo tinha acabado ali. Iam conversando a respeito das coisas sucedidas sobre Cristo. Aconteceu que enquanto conversavam, discutia o próprio Jesus, e aproximaram-se e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Aqui, eles estavam falando do próprio Jesus. E aqui o Senhor estava com eles. Mas a visão deles, o olhar deles, não reconhecia que o Senhor estava do lado deles. Então lhe perguntou Jesus: que isso que vos preocupa é do que tendes tratado à medida do caminho? Eles pararam e entristeceram. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: eis o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias. Ele perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era um varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, com os principais sacerdotes, as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e crucificado. E aqui ele começa a discorrer, começa a conversar, e ali o Senhor, ele vai caminhando com eles para aquela casa. O Senhor, ele reparte o pão, e ali o entendimento, a mente deles abrem. E eles falam assim: no nosso coração ardia. Mas por que ardia? Porque o Senhor, aquelas palavras que ele estava falando, era vida. Então, as palavras do Senhor são vida para nós. E nós não podemos permitir que essas palavras que ardem nos nossos corações venham ser esquecidas no nosso caminhar. Seja nas nossas reuniões com nossos irmãos, seja nas nossas caminhadas com os irmãos que estamos perto. Que a gente não venha voltar e olhar para trás, mas que a gente sempre venha olhar somente para Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe.